Bem-vindo a uma jornada angustiante por um dos capítulos mais sombrios da história: as brutais execuções de adolescentes nazis pelos Estados Unidos. Hoje, em Histórias UOL, mergulharemos nas realidades arrepiantes enfrentadas por jovens soldados presos na devastadora máquina da Segunda Guerra Mundial. Por que esses adolescentes, muitas vezes pouco mais velhos que crianças, foram submetidos a destinos tão sombrios? E o que isso nos diz sobre o custo brutal dos conflitos globais? Este vídeo não é apenas um relato histórico, é uma exploração dos dilemas morais complexos e das histórias pessoais frequentemente negligenciadas dentro da narrativa maior da guerra. Ao assistir, você ganhará uma compreensão mais profunda das trágicas consequências da doutrinação e dos pesados custos da guerra, fornecendo-lhe uma perspectiva mais matizada sobre o passado do mundo e seus ecos nos conflitos atuais. Você já se perguntou sobre a linha entre justiça e vingança ou como a história lembra seus combatentes mais jovens? Fique conosco enquanto exploramos essas questões, lançando luz sobre verdades dolorosas por trás de execuções de adolescentes alemães pelas mãos dos Estados Unidos. Heinz Petry nasceu no dia 31 de dezembro de 1928, na pequena cidade de Ussing, no leste da Alemanha. Os detalhes de sua vida precoce são escassos, mas está documentado que seus pais administravam um centro de cuidados infantis local. Eles eram amplamente reconhecidos em sua comunidade como fervorosos apoiadores do regime nazista. Criado em uma era dominada pelo governo implacável de Adolf Hitler, Petry foi imerso na cultura totalitária desde sua infância. Desde seus primeiros dias, as doutrinas do Führer foram incutidas nele, moldando sua visão de mundo em torno dos severos princípios de obediência, nacionalismo e lealdade a Hitler. As ideologias de ódio, racismo e antissemitismo eram os pilares da educação que ele recebia, tanto em casa quanto na comunidade. Durante seus anos de escola primária, Petry destacou-se tanto por seu talento acadêmico quanto atlético. Sua proficiência em estudos e esportes chamou a atenção das autoridades alemãs, que o selecionaram para frequentar uma das prestigiadas escolas Adolf Hitler. Estabelecidas em 1937, essas instituições funcionavam como escolas internas de elite, projetadas para educar e moldar os futuros líderes do Terceiro Reich. Gerenciadas sob a rigorosa supervisão da juventude hitlerista, sua principal missão era cultivar um grupo de jovens que perpetuariam as ideologias do regime. A admissão nessas escolas era altamente seletiva, com critérios rigorosos que incluíam avaliações da pureza racial do candidato, saúde e dedicação da família aos princípios nazistas. Petry atendeu a todas essas condições com facilidade, possibilitando sua entrada na renomada escola do Castelo Drakensberg. Lá, ele rapidamente se destacou, tornando-se um dos alunos mais notáveis, excelendo tanto nos estudos quanto em diversos papéis de liderança. Localizadas à sombra de edifícios imponentes e sombrios, as escolas pareciam comuns, mas, dentro de suas paredes, ocorria uma educação mais insidiosa. Desde os fundamentos da matemática até os princípios da biologia, o currículo estava impregnado com as doutrinas onipresentes do nacionalsocialismo. Cada lição habilmente entrelaçada com propaganda, essas instituições funcionavam como fábricas clandestinas de doutrinação. Mentes impressionáveis eram sistematicamente despojadas de individualidade e moldadas em discípulos perfeitos do Führer. Petry era apenas um entre muitos, sua juventude passada nesses corredores que ecoavam retórica dogmática, transformando-o em um servo inquestionável de um regime tirânico. Com o início do ano de 1945, quando tinha completado 16 anos, entre as ruínas de um império desmoronando, Petry estava à beira de uma transformação profunda. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica desse período. Assim acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. Os supervisores do partido, que também eram as autoridades nazistas regionais, observavam o jovem com uma mistura de escrutínio e esperança. Eles acreditavam ter encontrado o recruta ideal para uma empreitada perigosa, que poderia mudar os rumos nos momentos finais de uma guerra perdida. Revelaram-lhe a existência do Werwolf, uma organização obscura e letal fundada por Heinrich Himmler, o notório líder da SS. Concebido nas profundezas sombrias do desespero, o Werwolf tinha a tarefa de incitar uma guerra de guerrilha contra os aliados que avançavam. À medida que o colapso do Terceiro Reich se aproximava, e com a iminente ocupação pelas forças da Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética, as mais altas esferas da Alemanha viam no Werwolf como a última cartada.
Esse exército clandestino deveria engajar-se em uma campanha de assassinato, sabotagem e terror, espelhando a resistência implacável que as forças nazistas haviam enfrentado dos partidos da França, Itália e Iugoslávia. O jovem não estava apenas sendo recrutado, estava sendo conscriptado para uma guerra nas sombras, onde as linhas entre soldado e assassino se tornariam obscuras. Heinz Petry foi rapidamente incorporado às fileiras do Werwolf e passou por um período condensado de treinamento militar de 15 de janeiro a 5 de fevereiro. Durante essa fase de treinamento intensa, porém breve, ele aprendeu o básico sobre manuseio de pistolas e rifles, além das complexidades de fabricação de explosivos plásticos caseiros. Apesar da natureza rigorosa do treinamento, este estava longe de ser abrangente. Simplesmente, não havia tempo suficiente para transformá-lo em um soldado experiente. Além disso, os próprios treinadores mal tinham experiência de campo. Poucos possuíam experiência substancial em batalha, e seu conhecimento sobre explosivos, como dinamite, era superficial no melhor dos casos. No entanto, o que essa organização clandestina faltava em expertise, compensava com puro idealismo e fervor militante. Composta principalmente por jovens, o Werwolf era alimentado por uma recusa desafiadora em reconhecer o iminente declínio do Terceiro Reich. Durante esse período, Petry conheceu seu futuro parceiro, Josef Scher. Ele tinha apenas 17 anos, foi impulsionado para as fileiras sombrias da seção local da juventude hitlerista em Stauberg, uma cidade mais encoberta por segredos do que pela neblina incessante da guerra. Joseph se alistou no Werwolf, não apenas por fervor ideológico, mas movido pela necessidade desesperada de restaurar a honra manchada de sua família. Seu pai, outrora o respeitado gerente do Grande Hotel de Stauberg, foi executado em 1944, acusado de contrabandear itens essenciais no mercado negro. Embora as acusações nunca tenham sido comprovadas, os sussurros marcaram o nome da família de Joseph com desonra. Joseph, para limpar o seu próprio nome, aceitou participar de uma operação perigosa. Numa missão ousada atrás das linhas inimigas, os agentes Werwolf, Petry e Joseph foram designados para reunir informações sobre o avanço do exército dos Estados Unidos. Em fevereiro de 1945, enquanto as forças americanas se preparavam para romper o rio Reno, em coordenação com os aliados britânicos, e avançar em direção ao rio Ruhr, aproximaram-se perigosamente do centro do Terceiro Reich. Ciente da ameaça iminente, o alto comando alemão despachou os agentes Petry e Joseph para explorar meticulosamente as tropas americanas. A sua missão era crítica: obter informações detalhadas sobre o número de tropas, o seu equipamento e a estrutura organizacional. No dia 21 de fevereiro, no tenso distrito de Heinsburg, a leste das linhas americanas, um grupo de espiões inexperientes foi implantado. Para eles, as apostas eram altíssimas, impregnadas de uma corrida de adrenalina. Eles provavelmente acreditavam que o destino da Alemanha dependia do sucesso de sua missão. Anteriormente não testados em combate, de repente acabaram se vendo isolados em território inimigo. Cada passo tinha que ser calculado com a máxima precisão para evitar erros fatais. Infelizmente, seu treinamento limitado se mostrou inadequado, levando à sua captura pelo 9º Exército dos Estados Unidos no dia seguinte, na pequena vila de Berden. Encontrados escondidos em uma vala e relatando movimentos americanos, sua situação era grave. Um fato crítico era que eles vestiam roupas civis. Se Petry e Joseph tivessem usado uniformes militares, teriam sido considerados soldados regulares e detidos como prisioneiros de guerra. Em vez disso, seu disfarce como civis atrás das linhas inimigas rotulou suas ações como crimes de guerra. Petry e Joseph enfrentaram um escrutínio extremo dos americanos, que impuseram um interrogatório rigoroso sobre eles, obrigando-os a admitir seus papéis na espionagem para o Werwolf. Após suas confissões, eles foram encarcerados na cadeia enquanto deliberações sobre seu destino iminente aconteciam. No dia 29 de março, uma assembleia de oficiais americanos convocou um tribunal de guerra para avaliar o caso deles, culminando em uma decisão unânime de executar ambos os indivíduos. Esse julgamento severo, apoiado por uma substancial maioria, foi apresentado como um aviso grave. Visava comunicar claramente à população alemã a resolução inabalável dos americanos em erradicar as influências letais do militarismo alemão e da ideologia nazista da sociedade global. Em uma tentativa desesperada de evitar a execução, os jovens recorreram ao tribunal e buscaram clemência dos generais americanos. No entanto, seus apelos foram decididamente negados pelo general William Hood Simpson, comandante-chefe do 9º Exército dos Estados Unidos. O motivo subjacente para sua execução estava intrinsecamente ligado ao envolvimento deles com o Werwolf. As forças antifascistas ainda estavam incertas sobre o tamanho e o poder de fogo da organização.
Pouco antes da sentença dos adolescentes, um prefeito nomeado pelos aliados foi assassinado pelo grupo secreto de Himmler, uma indicação clara de que o Werwolf estava resolutamente oposto à rendição e determinado a lutar veementemente contra o fim do nacionalsocialismo. Contra esse pano de fundo, a decisão de executar Petri e Joseph foi tomada para transmitir um aviso severo a todos os apoiadores restantes de Hitler. A mensagem era inconfundível. Uma era estava terminando, o Terceiro Reich estava se aproximando do colapso e a resistência resultaria em derramamento de sangue inevitável, exemplificado pelo destino que aguardava esses dois jovens. Tais medidas drásticas foram consideradas cruciais pelos aliados para dissuadir qualquer oposição adicional. A execução foi adiada por meses enquanto a Alemanha era levada ao seu limite, com a sentença final agendada para o dia 1º de junho de 1945, em Brunswick, apenas uma semana após a rendição da Alemanha. Algumas horas antes, Heinz Petri escreveu uma carta de despedida para seus pais e seu irmão. Iremos ler um trecho dela. Ainda tínhamos esperanças de ser perdoados, mas em 30 de maio, após 2 meses de espera, quando de repente nos levaram para Brunswick, aqui nos disseram que seríamos fuzilados às 10 da manhã. Uma vez um oficial americano me garantiu que, para ele, somos pessoas que deram o nosso melhor pela nossa pátria e não fizemos nada desonroso. É por isso que peço que vocês não se envergonhem, mas se orgulhem das minhas ações. Tudo o que fiz não foi por um governo que nos traiu, mas pela esperança de servir meu amado país e meu povo. Petri também dedicou algumas palavras ao seu irmão, que na época tinha 9 anos. E você, querido Oscar, deve ser um apoio para nossos pais. Você provavelmente é jovem demais para entender tudo o que está acontecendo, mas nos próximos anos, quando você reler estas linhas, encontrará nelas o seu legado. No ambiente severo de uma pedreira de cascalho, Petri e Joseph, junto com outros 4 espiões condenados, enfrentaram seus últimos momentos sob o olhar implacável de um pelotão de fuzilamento. Enquanto fotógrafos capturavam imagens arrepiantes e câmeras de televisão filmavam, capturando cada detalhe sombrio, a execução não era apenas um ato punitivo, era um espetáculo calculado. Orquestrado pelos americanos, este cenário austero tinha a intenção de servir como um aviso grave, transmitido para os alemães em todo o país. Era uma demonstração visceral do destino sombrio que aguardava aqueles que ousassem desafiar ou se alinhar com o Werwolf. Heinz Petri foi o primeiro a enfrentar a execução. Nos momentos sombrios que antecederam sua morte, um padre militar administrou os últimos ritos e ouviu suas confissões finais. O silêncio das imagens deixa suas palavras para a posteridade desconhecidas. Petri foi levado a um dos postes, amarrado e vendado, onde o pelotão de fuzilamento estava pronto. Sua vida foi abruptamente encerrada. E seu corpo foi solenemente tratado pela Cruz Vermelha Alemã, preparado para o enterro. Imediatamente após, Joseph Scheer foi posicionado no segundo poste, escolhendo enfrentar seu destino com os olhos descobertos. A trágica sequência continuou, ceifando a vida de mais 4 espiões acusados. Esse espetáculo grotesco cativou a mídia ocidental, acendendo um debate acirrado sobre a juventude de Petri e Scheer, retratados por defensores como meros meninos, sem compreender as graves circunstâncias em que estavam enredados. 3 dias depois, a comunidade chorou enquanto os jovens eram sepultados no cemitério de Brunswick. 3 anos depois, em 1948, a família de Petri solicitou que os restos mortais do jovem fossem exumados e transferidos para Ussing, sua cidade natal. Hoje, essa história é lembrada como um dos episódios mais controversos da fase final da Segunda Guerra Mundial. Agora nos conte nos comentários abaixo, vocês discordam da atitude do exército americano de ceifar a vida desses 2 jovens? Ou acreditam que essa atitude era necessária para prevenir que surgissem novos nazistas? Se tiverem alguma sugestão de vídeo, também nos conte nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal, e mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.